Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e é sempre uma alegria, sempre um privilégio poder sentar aqui à mesa e conversar um pouco com vocês sobre o Evangelho. E hoje, como sempre, um assunto muito importante, muito interessante. Eu acabo sempre dizendo isso nos vídeos porque não tem como a gente falar sobre o Evangelho, não tem como nós nos assentarmos à mesa com a Bíblia aberta e tratarmos de algum assunto que não seja relevante. Porque quando a gente fala do Evangelho, quando nós tiramos um tempo para falarmos do Evangelho, para aprendermos da Palavra de Deus, isso sempre é a coisa mais importante que podemos fazer na nossa vida. Porque o Evangelho, ele trata daquilo que é eterno. Então, todas as outras coisas que nós podemos tirar tempo são coisas que ficam aqui nesse mundo, que vão passar. Mas quando eu e você tiramos tempo para entender o Evangelho, para permitir que o Evangelho entre em nós e nos transforme, nós estamos fazendo algo que é para a vida eterna. Então não tem como nós nos assentarmos aqui e não ser para falar de algo que seja maravilhoso. Esse assunto, queridos, é muito interessante, tá? E eu quero pegar o gancho de um assunto que está correndo muito na internet nos últimos dias, que foi várias declarações de uma pessoa que se desviou da fé, que talvez você conheça, ele é conhecido na internet como Pastorzão, o Daniel Pax, e ele fez várias declarações com relação à igreja. Entre tantas elas, eu quero pegar apenas uma que eu quero usar como gancho para o que nós vamos conversar aqui. Na sua entrevista, ele vai dizer algo assim: poxa, no Evangelho a gente está sempre devendo. Ele dá um exemplo, como que se alguém tivesse uma dívida no banco, e ele diz: vamos dizer que eu tenho uma dívida no banco, e aí Deus vai lá, Jesus vai lá e paga a minha dívida, e ele diz assim: mas eu nem pedi para ele pagar a minha dívida. E ele faz uma declaração que é a que mais me causou assim espanto. E ele, nesse exemplo, que ele diz assim: eu não pedi para ele pagar a minha dívida. Quando eu tivesse um tempo, quando eu tivesse grana, eu ia lá e pagava. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Quando eu pudesse, eu iria pagar. Como que se o que Cristo fez por nós, pecadores, na cruz, fosse algo que, se eu tivesse tempo, se eu tivesse como me esforçar, eu conseguiria pagar. Então eu queria só pegar esse gancho, porque isso mostra muito da mensagem que está sendo pregada nas igrejas hoje, na nossa geração. Isso mostra muito de como não está se pregando sobre uma compreensão correta do quão grande, o quão impagável é o nosso pecado. Veja que esse rapaz, o Daniel Pax, é alguém que passou anos da vida dele, não sei exatamente quantos anos, mas nós estamos falando aí de muitos anos, da vida dele em meio às igrejas. Ele foi um dos pioneiros na parte de stand-up gospel, fazia piadas e músico também, então ele andava por muitas igrejas. Só que o grande detalhe é que muito provavelmente ele andava no meio dessas igrejas, dessas grandes igrejas, onde essas igrejas valorizam justamente esse tipo de performance, trazer pessoas famosas, pessoas que estão relevantes no cenário brasileiro, que são famosas, para fazer meio que um show, um espetáculo, onde as pessoas vão para a igreja lá justamente porque, hoje nós temos aqui entre nós um nome famoso. E é esse ponto que eu quero pegar com vocês, que eu quero trocar uma ideia. Essas grandes igrejas, as megas igrejas, que é impressionante. Ainda hoje eu estava vendo um vídeo da área VIP. Essas igrejas são tão grandes e tem tantos famosos fazendo parte que agora se criou uma área VIP. Quando
Nós temos a carta de Tiago falando do absurdo que é você fazer diferenciação entre um rico e um humilde quando ele entra na igreja, e a própria carta de Tiago fala de uma forma tão simples que é só pegar, ler, e você vai ver que abominação é você criar uma área VIP. Mas você percebe que essas igrejas onde estão os coaches evangélicos, onde nomes como o David Leonardo pregam, você imagina, a mensagem que essas pessoas trazem lá dentro é uma mensagem focada na vitória, na prosperidade, em que Jesus ama você, mas em momento algum eles trazem essa ênfase na nossa condição de pecadores. Enquanto o Evangelho nos traz isso de uma forma muito forte, que é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, essas igrejas se negam a trazer essa mensagem, e esse é o grande prejuízo. O Daniel Pax, o pastorzão, é um exemplo disso. Alguém que agora sai da igreja e faz um comentário desse: olha, quando eu pudesse eu ia lá e pagava. Ou seja, percebe a consciência de pecado, como ela não foi ensinada, como ela não foi trabalhada por onde ele andava, como ele desvaloriza, como ele zomba do sacrifício de Jesus na cruz, como quem dissesse: se quando desse, eu ia pagar. E eu quero te convidar para a gente abrir a Bíblia em Romanos capítulo 5, que é um capítulo incrível da carta de Paulo aos Romanos. E nesse capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, é um momento em que Paulo faz algo e nos traz algo muito interessante quando ele vai fazer uma comparação entre o que aconteceu com a humanidade em Adão e o que aconteceu com a humanidade em Cristo. E aí a gente vai ler no versículo 12, dizendo assim: olha, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por meio de Adão. Eu e você, toda a humanidade estava lá sendo representada por Adão. Adão era o nosso representante legal de toda a humanidade. Era como se toda a humanidade estivesse nele. Então Adão peca, Adão cai e toda a humanidade, o pecado entra no mundo. Até mesmo a natureza passa a sofrer, e nós hoje vivemos num mundo caído, onde o pecado reina, onde a dor e o sofrimento estão, ou seja, a morte entrou no mundo por um só homem. Mas a grande beleza do Evangelho é que no versículo 15 ele vai dizer assim: todavia, né, que sempre tem isso no Evangelho, olha, o pecado entrou, a morte está reinando. Mas no versículo 15 ele diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de só um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E aqui é a beleza. Ele está dizendo: olha só, o pecado foi algo terrível, mas o dom gratuito não é como ofensa. Não é como se Deus tivesse apenas compensado, nos levado de novo ao mesmo estado de Adão, não. É algo muito maior que nós agora vamos conquistar em Cristo Jesus pelo dom gratuito, pela graça. E ele vai dizer: o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que Cristo fez agora é muito superior ao que Adão fez. Se por Adão a morte reina, agora em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Em Cristo, quando nós recebemos Ele como Senhor, o Espírito Santo vem fazer morada em nós somos selados com o Espírito Santo. É algo muito maior do que nós tínhamos em Adão lá no Jardim do Éden. Ou seja, ele está mostrando que aonde houve pecado, aonde houve queda, onde a tristeza e as coisas horríveis que acontecem entraram nesse mundo, Deus fez superabundar uma graça em Cristo Jesus. E aí nós vamos ter aquela frase tão conhecida no versículo 20, que ele vai dizer assim: olha, sobreveio a lei. Por que Deus nos traz a lei lá em Moisés? E ele vai dizer: ele trouxe a lei para que avultasse, para que a ofensa, para que o pecado crescesse.
E aí ele vai dizer assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é essa frase que eu quero aqui pegar para nós. Aqui nós estamos vendo essa frase num contexto para todo mundo, o mundo inteiro. Aonde o pecado, através de Adão, abundou, foi algo terrível, algo horrível, que até hoje toda a humanidade sofre a consequência do pecado, da morte nesse mundo. Ele está dizendo que aonde esse pecado abundou, superabundou a graça, porque a graça de Deus e o poder de Deus é sempre muito maior do que o pecado. Ele sempre excede. Deus é sempre vitorioso, porque Ele é o Criador, Ele é o grande gerente de todas as coisas, é aquele que é soberano sobre toda a criação. E Ele é o nosso Senhor poderoso. Então, se em alguma instância o pecado reina, pode ter certeza que a graça ali ela vai superabundar. E o grande ponto, eu quero trazer isso para nossas vidas. Quando eu digo da importância de nós sermos expostos à lei, é para que justamente a graça possa superabundar em nossa vida. É para que ao sermos expostos à lei, nós possamos dar o devido valor à graça de Deus. Por isso que é tão importante a exposição das pessoas à mensagem verdadeira do Evangelho, a confrontação com o pecado, assim como Deus fez com a humanidade. Deus, ele está dizendo aqui no versículo 20 que Deus traz a sua lei lá no Monte Sinai, quando ele dá as tábuas para Moisés, e toda essa lei é trazida a Israel. Por que isso foi feito? Para que avultasse, para que o pecado já estava no mundo. Mas quando Deus diz não cobiçarás, aí eu começo a perceber que realmente eu tenho muita cobiça. É para que avultasse, para que esse pecado que há em mim, eu percebesse ele de forma maior. Para que então a graça, então tudo isso era uma preparação para Cristo vir e nos libertar do poder da morte e do pecado. E esse processo precisa acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Nós precisamos ser confrontados com o nosso pecado, com a nossa pequenez, com a nossa miséria, para que então possamos valorizar, desfrutar, ser verdadeiramente gratos pela graça de Deus. Porque se na sua vida de cristão você não for suficientemente confrontado, você corre o risco de um dia abandonar a fé, como o Daniel fez, e ainda debochar, dizendo, quando desse eu pagava. Por isso que isso é tão importante, essa compreensão do nosso pecado. Eu quero ler aqui rapidinho com você o Salmo 51, para você perceber o coração de Davi. Olha só o coração de Davi quando ele é confrontado pelo aquilo que ele havia feito. Davi, um homem tão correto, tão temente a Deus, mas ele se permitiu que o pecado entrasse no seu coração. Ele cobiça Batseba, ele mata o esposo dela para poder ficar com ela, ele faz tantas coisas terríveis, só que quando ele é confrontado, ele reconhece seu pecado e o seu coração se arrepende. Olha o que ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Olha quantas vezes ele vai dizer minha. Purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço minha rebeldia. Ele repete, meu pecado me persegue todo o tempo. E olha a compreensão dele. Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão, Senhor, no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Veja quão profunda é a consciência do pecado que está no coração de Davi.
E talvez essa seja uma das razões da palavra declarar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque pecado ele tinha e ele cometeu como qualquer um de nós, mas ele recebeu uma consciência profunda do seu pecado, o que proporcionou com que ele se aproximasse de Deus e recebesse a graça, o perdão, e o seu coração então agora cheio de gratidão pelo perdão, ele se transforma em alguém extremamente próximo e agradecido a Deus. Como ele vai dizer no verso 12 desse Salmo 51, restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. O grande segredo de Davi ter uma alegria tão grande, um regozijo tão grande, e ele escrever esses salmos maravilhosos que, se você for ler, são um alimento para a nossa alma, é porque ele entendeu a profundidade da miséria dele. Quão mais profundo nós entendemos o quão miseráveis somos, o quão imerecedores somos da graça, o quanto mais nos aproximamos de quão santo Deus é, o quanto mais ele ilumina as nossas trevas, o maior dos recônditos da nossa alma, mais nós vamos nos regozijar com a graça que nos perdoa, com a justificação que há em Cristo Jesus para miseráveis pecadores como nós. Nós precisamos ser confrontados com o Evangelho, com a mensagem que diz: a vontade de Deus é essa para vocês, a vossa santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vocês precisam se despir do velho homem, vocês precisam se revestir do que é novo. Sermos confrontados com Paulo dizendo nas cartas: vocês devem deixar tudo que é imoral, tudo que é errado. Nós precisamos ser confrontados com as nossas pequenas mazelas. Nós precisamos compreender o quão pecadores somos. Eu gosto sempre muito, quando falo sobre isso, de citar Lucas 7,47. É até fácil de você lembrar, é só lembrar do Boyd 7,47, você sempre vai lembrar dessa passagem. Lucas 7, capítulo 7, versículo 47. É onde o Senhor vai dizer algo para nós muito interessante. Você tem naquele quadro, naquele momento, você tem duas pessoas diante de Cristo. Você tem o fariseu, que está lá sentado, cheio de justiça própria, pensando: eu faço meus deveres para com Deus, eu cumpro todo o ritual da lei. Então Jesus chega ali diante dele, ele não lava os pés, ele não cumprimenta Jesus com um beijo, está ali como quem fosse um igual para com Cristo. Mas naquela cena aparece aquilo que a Bíblia chama da mulher pecadora, alguém que entende sua miséria, alguém que entende sua pequenez diante de Deus, o quão carente é de Deus, e ela se lança aos pés de Jesus. E Jesus vai fazer uma diferença entre os dois, e no versículo 47 ele vai dizer assim: olha, portanto eu te digo, falando para o fariseu, que os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Ou seja, ela encontrou redenção, ela encontrou justificação. Ela foi justificada, mas por quê? Porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha só, Simão, fariseu, você pensa que não precisa ser perdoado. Você pensa que é muito justo, você pensa que consegue ser correto na forma de agir, na forma de viver, nas coisas que você diz. Então você pensa que precisa de pouco perdão, ou de perdão nenhum, porque você consegue se justificar diante de Deus. Ou seja, quem tem essa mentalidade não consegue ser justificado, porque todos somos pecadores. Todos carecemos da graça de Deus. Agora, aquela mulher, ela entendeu a profundidade do seu pecado. Então ela se lança diante de Deus e muito o ama. E por isso ela recebe o perdão. É esse o princípio que Jesus está trazendo. Nós precisamos perceber nosso pecado. Por isso que Jesus, quando andava aqui, ele era tão incisivo com os homens cheios de justiça, porque eles se pensavam justos. Então Jesus diz: raça de víboras, vocês dizem estar cumprindo a lei, acham desculpas de cumprir a lei para serem negligentes para com o próximo.
Vocês criam artifícios para tentar enganar a Deus. E Jesus é muito duro com estes homens. E gracioso com aqueles que já perceberam o seu pecado. Com aqueles que chegavam-se diante dele dizendo: ah, Senhor, eu sou um miserável. E com esses Jesus derramava a sua graça, porque eles já haviam percebido como pecadores são. Mas nós precisamos ser confrontados. O que é muito diferente, isso aqui é importante eu deixar claro, o que é muito diferente de legalismo. Eu não estou falando aqui de legalismo, de impormos regras. Isso basta nós lermos Colossenses capítulo 2, você vai ver que o evangelho é completamente contra o legalismo, contra alguém dizendo assim: olha, não toques, não proves, não faça. Ele vai dizer: não permitam que ninguém vos escravize com essas coisas, com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque esse tipo de regra não tem poder nenhum sobre a cobiça da carne, sobre os desejos da carne, não. Se eu te proíbo de fazer algo, você pode deixar de fazer na frente dos outros, mas de lá dentro do coração. Você pode guardar e abrigar no seu coração os mais terríveis pecados, isso não resolve de nada. Quando nós falamos de santidade, de sermos expostos ao evangelho, é algo que vai trabalhar de dentro para fora. É algo que vai te constranger a viver uma vida de santidade diante de Deus. Diante da face de Deus. É você ser levado ao entendimento de que você constantemente, 24 horas por dia, você é como um livro aberto diante de Deus que sonda todos os corações e conhece a nossa mente e tudo que é em nós. Isso é muito diferente de legalismo, de eu tentar ser correto porque, nesse ambiente aqui tem gente da minha igreja junto, aqui meu pastor pode passar e ver. Não, isso é legalismo. Eu estou falando de santidade que provém de um relacionamento com o evangelho, de sermos expostos à mensagem de Deus e à palavra de Deus. Uma santidade que vai sendo fruto de ser confrontado pela pureza do evangelho. A santidade que atingiu Isaías, quero ver se eu acho aqui esse texto rapidinho, olha só, Isaías capítulo 6, Isaías é exposto à glória de Deus, e olha o que ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha só a diferença de alguém que é exposto de verdadeiramente a presença de Deus, a glória de Deus. O coração dele não se enche de orgulho, ele não sai por aí escrevendo livro, dizendo que ele dizendo das experiências, ganhando dinheiro em cima das experiências, contando histórias. Não, a pessoa que verdadeiramente é exposta à glória e à presença de Deus, ela cai de rosto em terra e diz: ai de mim. Essa é a grande realidade da presença de Deus em nós, nos percebermos miseráveis, pecadores, indignos, quando nós somos expostos à santidade de Deus. E aí então Isaías vai declarar: santo, santo, santo é o Senhor. Ele declara que é 3 vezes santo, porque é a forma que eles tinham de enfatizar uma palavra. E não é só santo 2 vezes, não, é 3 vezes santo, porque é uma santidade que excede todo o nosso entendimento. Isso é muito diferente, querido, de legalismo. Isso é a santidade que nos constrange, que nos esmaga ao pó, e faz então que nosso coração exulte diante da grandeza e da glória de Deus. Então essa é a minha mensagem hoje. Eu quero que você fique só com essa mensagem hoje no seu coração. Eu quis fazer um vídeo mais curto para que você guarde isso na sua mente, no seu coração. Nós precisamos expor as pessoas. As igrejas precisam trazer essa mensagem, precisam confrontar as pessoas com o seu pecado, para que as pessoas olhem para a graça de Deus e se quebrantem, se sintam gratas. Porque é como é dito, você só vai saber que precisa de um médico se você sabe que está doente.
Se alguém não diz que você está doente, se alguém diz assim, está tudo certo você viver tendo uma mente poluída, sendo infiel na sua mente ou sendo infiel na sua vida, está tudo certo você viver uma vida de promiscuidade, o importante é que Jesus te ama. Está tudo certo você ter uma boca suja, lábios impuros, está tudo certo você andar em ambientes que não são ambientes bons, está tudo bem. Se você tiver um pastor ou uma igreja que dá tapinha nas tuas costas, o importante é você vir aqui uma vez por semana, está tudo certo. E ele não dizer para você, e você está doente, você está enfermo, a tua alma está enferma, segundo o Evangelho, ela diz que se você continuar nesse curso, você vai para o inferno. Enquanto as igrejas baterem nas costas desses famosos, dizendo, está tudo bem vocês viverem assim, eles nunca vão entender que eles precisam de um médico. Por isso que Jesus diz, eu não vim para os sãos. Ou seja, eu não vim para aquele fariseu, para aquele cara que pensa que está tudo bem com ele. Não, está tudo certo. Deixa eu botar um crucifixozinho aqui e deixa eu viver minha vida de promiscuidade, minha vida de qualquer jeito. Não está certo. E o papel das igrejas verdadeiras, das igrejas que até hoje tem, o Senhor mantém as suas igrejas verdadeiras, saiba disso. Eu tenho visto muitas pessoas que pensam, porque tem essas megas igrejas pregando mentiras, cheias de escândalos, cheias de brigas na internet, então eu vou desistir de tudo. Não, o Senhor sempre vai manter os seus, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de poder. E a sua igreja nunca será derrotada, sempre vai permanecer os seus, e sempre terão as igrejas verdadeiras. Então procure uma igreja onde o pecado não é negligenciado, onde a mensagem do pecado não é negligenciada, mas ela é trazida de forma verdadeira, onde as pessoas são mostradas para elas que elas estão enfermas e de que elas precisam de um médico, e de que esse médico é Cristo, é a graça de Cristo, que se derrama sobre nós e nos transforma. E eu quero deixar aqui para encerrar essa frase que veio ao meu coração enquanto eu pensava sobre isso, enquanto o próprio Espírito de Deus me esmagava por essa compreensão de quão pecadores nós somos. Eu quero deixar essa frase aqui com você, essa oração que nós devemos fazer, que diz assim, Senhor, nos faz perceber o amargor e o peso do nosso pecado, para que nós possamos assim então compreender a doçura e a leveza da tua graça. É isso, querido, esse é o resumo do que eu estou falando aqui. Ore a Deus, dobre o seu joelho e peça, Senhor, me faz perceber. Revela a mim agora, através do teu Espírito Santo, o amargor, o peso do pecado que há sobre mim, dos mais pequenas mazelas, dos pequenos orgulhos, das pequenas cobiças. Peça para que Deus te faça perceber o quão pesado, o quão amargo, o quão pecaminoso é, para que então debaixo disso você possa compreender a doçura, a leveza dessa graça que vem e nos restaura e nos traz para si, desse Deus tão poderoso, capaz de fazer de onde abundou o pecado, superabundar uma graça infinita sobre nossas vidas. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração, que cada um de nós possa desfrutar da graça de Deus, compreendendo a miséria do pecado e aprendendo a abominar e odiar todos os caminhos do pecado e a amar e a desfrutar e a se regozijar na presença e na graça de Cristo. Amém, meu querido? Lembrando sempre, não deixa de dar o joinha no vídeo, muito importante, tanto para mim aqui, para o canal, para você também, porque o YouTube vai entendendo que esse tipo de conteúdo é bom para você e ele reorganiza as preferências dos seus vídeos. Então dá um joinha, se você não é inscrito, se inscreve no canal, que sai vídeo novo, você recebe. E também, muito importante, compartilha essa mensagem. Se a mensagem é bênção para você, querido, nós devemos, é um dever nosso, compartilhar o pão que nós recebemos. O Evangelho é isso, é alguém que recebe o pão do céu, a mensagem divina, e pega esse pão
quebra esse pão e compartilha, não fica só para ele. Então não deixe de compartilhar, não deixe de ser bênção para a vida de outros, porque nós precisamos espalhar o verdadeiro evangelho, principalmente em meio a uma geração onde o falso evangelho, onde os falsos mestres gritam aos 4 cantos do mundo uma mensagem mentirosa, onde enquanto pessoas caminham e rumam ao inferno, eles só dão tapinha nas costas deles, dizendo: tá tudo bem, tá tudo certo, né? Assim como Isaías denunciou há tantos anos atrás já, né? Eles dizem, esses falsos mestres dizem paz, paz, quando realmente não há paz. Que o Senhor, que a graça de nosso Deus te abençoe e até o próximo vídeo.